Boa tarde, irmãos. Eu separei para a nossa meditação de hoje os Salmos de número 1, versos de 1 até o 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Nós vivemos na cultura do humanismo, onde o indivíduo, o eu, o homem, é o centro de todas as coisas. E nessa cultura onde o homem é o centro, Deus existe para atender o homem, ao invés do homem existir e ter sido criado para glorificar a Deus. É fácil entender, se na cultura humanista, onde o homem é nessa cultura humanista o homem é o centro, o cristianismo propõe o contrário, propõe que Cristo é o centro, o que faz sentido. Colossenses 1:18, finalzinho do 18, diz para nós que Cristo é o princípio, é também o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Cristo tenha a supremacia ou a primazia. Então, segundo a Bíblia, não é o homem, não é você que é o centro, é Cristo. Mas a cultura propõe isso para nós. A vontade de Deus é que nós influenciemos a cultura. Lembra que Jesus disse para os discípulos que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus também sabe que nós podemos ser influenciados pela cultura. E de fato nós somos. Por isso, Salmos 1 diz para nós que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E este conselho do ímpio, essa conduta de pecadores, essa roda de escarnecedores, não é apenas e nem é quando alguém diretamente te dá um conselho. Uma pessoa presente fisicamente diz para você, faça isso ou faça aquilo. Não necessariamente precisa ser assim. Existe uma voz da cultura, um coro coletivo que diz para nós como as coisas devem funcionar ou não, o que é que a gente deve fazer. É muito sutil. Às vezes a gente é influenciado pela cultura que a gente vive, por essa cultura humanista, que privilegia o indivíduo, que diz que o homem é o centro e nem percebe. Vou te dar um exemplo para ajudar a exemplificar isso que eu estou tentando passar. Imagine lá no seu serviço que João ontem disse para o seu chefe que você sempre chega atrasado. Isso foi ontem. E você soube disso, que ele lhe entregou para o seu chefe. Mas hoje, João pede para você trocar de horário contigo, para você fazer o horário da tarde e ele fazer o da manhã, porque à tarde ele tem um compromisso. João lhe pede esse favor. E você pode ajudá-lo. Não tem nenhuma dificuldade para você fazer isso. Mas o que você vai responder para João? Sim. Provavelmente você responda para João não. Por que você responde não para João? Alguém aconselhou você responder não para João? Bem, sutilmente você seguiu o conselho do ímpio.
sem que houvesse um ímpio presente fisicamente do seu lado. Você seguiu a cultura. A cultura manda a gente ajudar quem ajuda a gente. João não te ajudou, você não ajuda o João. E isso pode já parecer muito natural, muito normal para você. Você foi influenciado pela cultura. Mas o que a lei do Senhor ensina? A lei do Senhor ensina a amar a Deus, porque Deus é o centro, e amar ao próximo. E amar ao próximo implicaria em não retribuir o mal com o bem, implicaria em não se vingar. Implica diretamente em que, mesmo que João tenha te prejudicado, se João precisa de ajuda, você deve ajudar João. Quando você não ajuda João, você seguiu o conselho dos ímpios, você seguiu a voz da cultura. Viu como é muito sutil, como é muito fácil e a gente nem percebe? E o mais sério é que você fez isso porque o seu prazer não está na lei do Senhor. Porque a lei do Senhor te mandava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E quando diz aqui que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, é lógico que não se está falando que o prazer do justo é ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, apenas. Ter prazer na lei do Senhor não é gostar de ler a Bíblia. A lei do Senhor era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Romanos 12, 2 vai pedir de novo para a gente ter cuidado para não ser influenciado pela cultura. Paulo diz para aqueles irmãos o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é isso? Não deixe a cultura influenciar vocês, não siga o conselho dos ímpios. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que o justo medita na lei do Senhor? Não é somente para fazer a leitura, é para ter a sua mente transformada, para que ele tenha um comportamento consciente. Eu penso que muitas vezes a gente está exigindo muito das pessoas no comportamento e está esquecendo de entender que elas precisam ser transformadas no entendimento, para ter um comportamento consciente. Este humanismo individualista influencia até a nossa liturgia de culto. O humanismo coloca o eu privilegiado em primeiro lugar, o centro. E aí o que pode ocorrer, e ocorre em muitos lugares, pode ocorrer com o nosso grupo também. A gente se reúne e forma um nós. O grupo de pessoas no culto reunido é um nós. Mas aí a gente faz isso para cantar sobre eu. Quando a maioria dos hinos e das pregações são voltadas para o indivíduo e não para o coletivo, é porque nós somos influenciados pelo humanismo. Os irmãos não percebem, não conseguem lembrar quantos hinos são compostos hoje sobre minha vitória, sobre minha bênção. Quem está em primeiro lugar? Deus, o grupo, o indivíduo. É o humanismo. Quantas pregações são voltadas para você? Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar. E aí aquele culto que é para ter como centro Cristo, tem como centro o homem. Um dos temas do humanismo é a felicidade do homem. Mas o tema da Bíblia é a glória de Deus. É óbvio, Cristo é o princípio, o primogênito da criação, o primogênito dos mortos, é ele que tem que ter a supremacia em todas as coisas. A Bíblia não poderia ser sobre a felicidade do homem, a Bíblia é sobre a glória de Deus. E o tema do humanismo é a felicidade do homem. Cada indivíduo tem o direito de buscar a sua felicidade do seu jeito. São comuns os jargões: você nasceu para ser feliz, você merece ser feliz e o resto não importa. É assim que as pessoas tomam as suas decisões, baseadas na sua felicidade pessoal. Não muitas vezes na sua família, no grupo que ela vive, no seu país, não. É na sua felicidade pessoal, é no seu eu como medida de todas as coisas. Outro jargão conhecido, humanista:
Siga seu coração, faça o que você precisa fazer para se sentir bem, você em primeiro lugar. Na nossa cultura, a felicidade pessoal se tornou um ídolo, é o Deus do nosso tempo, é a felicidade pessoal. Interessante que, embora a cultura fale tanto de felicidade e proponha tanta felicidade pessoal para as pessoas, produz o inverso. Já que a gente fala tanto de felicidade, já que é tão fácil ser feliz, você tem direito, você merece, você nasceu para isso, por que que o número de pessoas infelizes aumenta? Por que que o número de pessoas depressivas aumenta? Por que que o número de suicidas aumenta? Por que que as prescrições de remédio tarja preta para descompensações emocionais, de angústia, de insatisfação, de depressão, de vazio aumenta? Nossa cultura fala mais de felicidade pessoal do que a Bíblia, não é impressionante isso? A Bíblia fala muito mais de que tipo de homem Deus chama feliz. Então, um homem que Deus olha e diz, esse é um homem feliz, a cultura pode olhar para ele e achar ele um homem infeliz. E a Bíblia não manda a gente estabelecer como principal propósito da nossa vida ser feliz. Se você acha que o cristianismo, a proposta dele é para você ser feliz, não é isso. Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm sede, fome de justiça, porque eles serão fartos. A bem-aventurança inclui também a felicidade, mas não é só isso. Então, que tipo de homem Jesus diz que é feliz, segundo o seu olhar? É o homem que busca felicidade? Felizes os que têm fome e sede de felicidade pessoal, eles serão fartos, eles vão encontrar felicidade pessoal. Não. Ele diz que feliz não é o homem que está buscando felicidade, feliz é o homem que está buscando justiça. Feliz é aquele que está buscando algo mais importante do que felicidade. A justiça aqui também é buscar ter um relacionamento reto com Deus. Cristo é a nossa justiça e em Cristo nós somos justificados e através de Cristo nós acertamos o nosso relacionamento com Deus. Se Deus for o bem maior da nossa vida, a felicidade é um bônus. Agora, quando nós buscamos a nossa felicidade pessoal em primeiro lugar, nós ficamos infelizes e também sem Deus. É bem interessante, se você busca felicidade em primeiro lugar, você não é feliz e também não tem Deus. Se você busca Deus em primeiro lugar, a felicidade é um bônus para nós. A felicidade segundo Deus. Mateus 16 e 25 mostra claramente a diferença entre a proposta de Cristo, do cristianismo, e a proposta do humanismo que privilegia o indivíduo, o eu. Diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Isso é o oposto da voz da cultura, do conselho do ímpio. Qual que é o conselho do humanismo? Você perder a sua vida? Não, você ganhar a sua vida. Qual que é o conselho de Cristo? Perca a sua vida por amor de mim e você vai achá-la. Se você, por amor a Cristo, abrir mão de segurança, de satisfação pessoal, da sua vontade feita, você se encontra em Cristo. Mas se você buscar sua vontade, sua satisfação, sua felicidade sem Cristo, você se perde. Se você desistir de buscar a sua felicidade pessoal e buscar a Deus, você acha Deus e acha felicidade em Deus. Essa influência humanista que nós recebemos afeta inclusive a nossa maneira de ler
de ler a Bíblia. O humanismo propõe para a gente a busca da nossa felicidade pessoal. Aí a gente abre a nossa Bíblia procurando o que é que você precisa fazer para Deus lhe dar o que vai te fazer feliz. Você abre a sua Bíblia para entender o que é que você precisa fazer para que, em fazendo, Deus te dê o que vai lhe dar felicidade. Você vai a Deus pensando nos benefícios que Ele pode te dar. Enquanto que Deus é digno de ser buscado simplesmente pelo fato de ser Deus. Nós podemos fazer, inclusive, uma leitura desse salmo influenciada pelo humanismo. Você lê o salmo e o que chama atenção no salmo é o versículo de número 3. Tudo que você fizer prosperará. E você já fica assim bastante atento para ver o que é que eu devo fazer para tudo que eu fizer depois vai dar certo. O que Deus quer receber de mim para me abençoar. Não é isso. Este salmo não ensina o que você deve fazer para ser feliz. Ele descreve como vive quem tem seu prazer na lei do Senhor. Não é para você buscar felicidade em algum lugar. É alguém que já achou felicidade em fazer a vontade de Deus, achou felicidade na lei do Senhor, e a lei do Senhor é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante para a gente não ler o Salmo de um modo interesseiro, pensando nas bênçãos que o obediente vai receber. Nossa obediência não é o caminho para a gente conseguir bênçãos. A nossa obediência deve ser a expressão do nosso amor a Deus e ao próximo. O irmão do filho pródigo, ele era um humanista, ele estava buscando felicidade, não Deus. Ele estava buscando o que Deus poderia dar para ele se ele fosse obediente. Então, a um determinado ponto, quando as coisas não acontecem como ele quer, ele reclama. Ele diz para Deus assim: olha, eu sempre te servi há muitos anos, eu nunca transgredi, e você nunca me deu nem um cabrito para eu fazer uma festa e alegrar-me com os meus amigos. Se alguém buscar a felicidade pessoal acima de todas as coisas, faz da felicidade seu ídolo. E aí, quando essa pessoa encontra alguma coisa que parece que vai realizar esse desejo dela por felicidade, ela vai abraçar isso a custo de muitas outras coisas, a custo da vontade de Deus, a custo da primazia de Cristo na vida dela, e depois que ela abraçar e apertar, ela vai ver que aquilo não era nada, que aquilo não vai trazer felicidade para ela. Uma outra sutileza, e aqui é algo bem sutil mesmo, é que a gente pode buscar felicidade por meio de Deus, que parece algo certo, buscar felicidade por meio de Deus. Só que ocorre que Deus não é meio, Deus é fim. A Bíblia não traz uma ordem para a gente buscar felicidade por meio de Deus. A Bíblia ensina para a gente que a gente busca a Deus e encontra felicidade em Deus, porque o justo tem o seu prazer na lei do Senhor. E nós podemos buscar a Deus com bastante confiança de que nós vamos encontrá-lo, porque Ele nos buscou primeiro. Não é para a gente obedecer a Deus para que por fim Ele nos recompense com felicidade, mas encontrar no próprio Deus e na própria obediência à lei de Deus, o prazer na lei do Senhor, a nossa alegria. Salmos de número 16. Você lerá aí o versículo de número 2. Davi diz assim: a Jeová eu disse, tu és Senhor meu, além de ti não tem outro bem. Então, o humanismo propõe a felicidade como o bem pessoal maior. O cristianismo diz que Deus é o bem maior. Felicidade é ídolo, é falso. Deus é verdadeiro.
versículo 8 e 9, ele diz: tenho posto sempre a Jeová diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alegria. Também a minha carne habitará em segurança. Viu como é que funcionam as coisas? Ele não buscou felicidade através de Deus, ele buscou a Deus. E porque ele buscou a Deus em primeiro lugar, o coração dele ficou alegre. Porque a alegria não está em algo que Deus vai dar, a alegria está no próprio Deus. Venhamos e convenhamos, um Deus que em si próprio não pode nos alegrar é um Deus muito pequeno, um Deus que precisa apontar-nos para outra coisa, enviar-nos para um outro lugar, para que lá a gente possa ser feliz. Não, nele próprio nós podemos encontrar felicidade. Salmos 16, versículo 11, Davi diz assim: far-me-ás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias para sempre. O que eu estou dizendo é, você não busca felicidade através de Deus. Deus não é uma ponte para te levar à felicidade. A felicidade está no próprio Deus. Por isso você busca a Deus em primeiro lugar e recebe felicidade como bônus. O ímpio aqui do Salmos 1 não é necessariamente a pessoa que está fazendo algo exteriormente mal, apenas. Mas também alguém que está fazendo algo bom, sem piedade, sem devoção a Deus, por interesse. Está obedecendo a Deus para ser recompensado, está buscando felicidade através de Deus e não felicidade em Deus, porque felicidade para ele é um ídolo. Uma outra coisa que esse salmo não ensina é quais as obras você deve praticar para ser contado como justo. Não é assim, olha, se você não andar segundo o conselho dos ímpios, se você ler a sua Bíblia todos os dias, tiver prazer nela, então Deus vai olhar para você e Deus vai achar que você é justo, Deus vai te declarar justo. Não, esse salmo não ensina isso, a Bíblia toda não ensina isso. O que a Bíblia ensina para nós, é só lembrar aos irmãos, que a gente não pode ser justo por meio das nossas obras. Você não se torna justo lendo a sua Bíblia, orando, assistindo esse vídeo, evitando algumas companhias, tentando não seguir alguns conselhos. Você não se torna justo assim. Gálatas 2:16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Esse justo aqui não é o homem melhor que os outros. Não há assim homens melhores, homens piores. Todos são injustos, lembra disso? Não há um justo, nenhum sequer. O justo que aparece aqui só pode ser justo se ele confiou na obra de Cristo. O outro ponto é que o conceito de felicidade cultural está muito associado a um ajuste de circunstâncias para você. Então, muita gente até lida com Deus com essa intenção. Se dedica, obedece, lê a Bíblia, ora, é membro de igreja, canta, propõe fazer um monte de coisa para que ela fazendo isso, Deus a ajude, ajustando as circunstâncias da vida dela, para que nesse ajuste de circunstâncias ela possa, enfim, encontrar a felicidade pessoal. Essa é a ideia da cultura. Que se você tiver aquele emprego, aquele corpo, aquele casamento, aquela casa, aquela mulher, aquele marido, aquela saúde, aquele vigor, aquela idade, se você morasse naquele lugar,
Se você fosse desse jeito, aí você seria feliz. Então, esse é o conceito. Você precisa ajustar as circunstâncias exteriores para você ser feliz. E aí tem cristãos, talvez você esteja me ouvindo, e tem essa ideia também de que o trabalho de Deus é ajustar as circunstâncias exteriores para você. Eu vou dizer que não é. Não é. A proposta do Evangelho é que você se ajuste às circunstâncias exteriores, a todas aquelas que você não pode mudar, a todas aquelas que não vão mudar. A proposta do Evangelho para você não é que Deus vai ajustar tudo para você, é que você vai ter que se ajustar às circunstâncias. É o que Paulo diz para nós, que você conhece, que é o ensino do contentamento, é o cristão aprender a ser feliz, estar contente na saúde, na doença, na prosperidade e também na carência, na muita companhia e na solidão, no pleno convívio social e na quarentena. Não é Deus ajustando tudo para você, você ajustando, porque o seu contentamento não parte das coisas, seu contentamento vem de Deus. E enquanto que a cultura diz para nós que o ajuste que a gente tem que fazer é o ajuste exterior da circunstância, a Bíblia lembra para nós que o ajuste importante, essencial que o ser humano tem que fazer é o ajuste dele com Deus, porque o ser humano pecou, rompeu com Deus, ele precisa se ajustar com Deus. E aí Romanos 5,1 diz para nós: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ajuste essencial. Se ajustou com Deus, a alegria procede do próprio Deus. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, é produção do Espírito em nós, não é algo que a gente recebe de fora para dentro, é uma produção de dentro para fora por meio de Deus. Não que você não vá sofrer, que você não vai ficar triste, mas há uma alegria diferente, uma felicidade diferente, que está baseada num relacionamento com Deus, não em circunstâncias exteriores. E as outras coisas, as circunstâncias? Bem, algumas se ajustam, não é verdade? Muitas se ajustam. E essas que se ajustam, a gente agradece a Deus porque se ajustaram, ficaram numa condição melhor para nós. E outras, mesmo a gente pedindo, não se ajustam. E aí o que a gente faz? Vai ter que aprender a contentamento, a ser contente em toda situação. E o que melhorou? Melhorou que aquilo não é mais a nossa fonte de prazer, de alegria suprema. A gente mudou a nossa fonte de prazer. A gente mudou o eixo da nossa vida, não está mais nessas circunstâncias exteriores. Está onde? Está na lei do Senhor. Nosso prazer deve ser esse. Qual que é o nosso prazer? Deve ser amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos. Essa é a fonte do nosso prazer. Felicidade na nossa cultura é um lugar para chegar. Quando você chegar em tal lugar, naquele emprego, conseguir aquele casamento, tiver aquele corpo, aquela idade, aquela situação, aí você vai ser feliz. É um lugar lá na frente. Mas nesses salmos aqui, felicidade tem mais a ver com um modo de caminhar, não com um lugar, mas com um caminho. O justo não anda, não se detém, não caminha. O caminho, fala muito de caminho aqui, é o dia a dia nosso, a felicidade que a gente vai encontrando no nosso dia a dia. Sem ansiedade mais de ter que chegar a algum lugar, não tem que chegar mais a lugar nenhum. Como imposição de ter que chegar àquele lugar para ser feliz, a gente já achou a nossa fonte de prazer, está na lei do Senhor, em amar a Deus e amar ao próximo, é daí que a gente tira toda a nossa alegria. A nossa alegria não vem de um lugar que a gente vai chegar, é da certeza de alguém que caminha agora conosco. Deus caminha agora conosco por causa do que Cristo fez. Então essa é a minha proposta de meditação, que você seja bem humilde mesmo, e não ache que você também
não é influenciado pelo conselho dos ímpios. Talvez você seja alguém que está buscando felicidade através de Deus, obedecendo a Deus para que Deus possa ajustar as circunstâncias para você, para ser feliz. E não é isso. Felicidade está em Deus. Felicidade está não num ajuste de circunstâncias exteriores, mas num ajuste da nossa comunhão com Deus por meio de Cristo. Deus abençoe, um bom final de domingo aí a todos e uma boa semana.